Amém. Bom dia a todos. Paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá. Quem veio aqui na ontem no seminário? A maioria, né? Amém. Para quem não veio, nós estamos num seminário de paternidade, né? Pais para filhos, pai para filho. E meu nome é Paulo Ricardo, eu sou um dos ministros aqui dessa casa. E hoje de manhã nós vamos continuar, né? Dentro dessa mesma atmosfera, porque é um assunto necessário, um assunto necessário para uma geração de órfãos, uma geração que precisa de pais. E eu tenho certeza que Deus está gerando novos níveis dentro de nós, e esses novos níveis vai nos conduzir a viver ainda mais a plenitude de Deus. Amém? Amém ou não amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho que escreveu João. Evangelho que escreveu João, no capítulo 1. Nós vamos ler só o versículo de número 12. Evangelho de João 1, 12. Amém. Evangelho de João 1,12. Amém? Todos acharam? Então vamos lá. Diz a palavra do Senhor assim: mas a todos quantos o receberam, ao que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Vou ler mais uma vez. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Amém? Então curva a sua cabeça mais um pouquinho, quero orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos em dias onde o Senhor tem nos revelado ainda mais sobre paternidade, sobre esse sistema, Senhor, esse sistema de governo, Senhor, que traz autoridade, que traz alinhamento, que é a paternidade, Senhor. Eu peço em nome de Jesus que nessa manhã, Senhor, não seja diferente dos outros dias, que o Senhor possa, através do Teu Espírito, Senhor, testificar ao Espírito de cada um. Senhor, que nós possamos nos desarmar, Senhor, e poder ouvir Tua voz e poder perceber aquilo que o Senhor está falando. Eu declaro, Senhor, uma manhã onde a Tua palavra, Senhor, se torne vida, Senhor, dentro de nós e produza vida em nós. Eu repreendo toda e qualquer voz que não seja a Tua, e que nós possamos, em nome de Jesus, Senhor, receber tudo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. São dias de... Obrigado. Falei para ele trocar água, porque se eu tomar água sem ser gelada, eu passo mal. É verdade, se eu tomar água sem ser gelada, dá um negócio no estômago. Eu acho que é costume, né? Eu sempre acostumei a tomar água gelada. Minha esposa fala assim: nossa, no frio você está tomando água gelada. É costume. Amém, vamos lá, vamos ao que interessa. Seminário de paternidade. Irmãos, Deus é muito pontual, né? Hoje de manhã eu estava ali no Renovo, nós temos o trabalho do Renovo, e no Renovo começa às 9. E hoje era o dia de falar sobre famílias disfuncionais, né? Falar sobre famílias e tal, e eu pude dar um testemunho ali no Renovo sobre a minha família, sobre o que eu vivi dentro desse contexto de paternidade. E hoje também ter a oportunidade de ministrar aqui com vocês sobre este tema, dentro deste tema. Como eu disse, é um tema necessário para esse tempo, porque nós vivemos em dias de orfandade.
Hoje, se você olhar para esse caos que nós vemos, nada mais é do que fruto de pessoas órfãos, de pessoas que se tornaram órfãos e que estão no poder, né? Nós estamos vivendo em dias em que esse caos em todas as áreas, em todos os âmbitos da sociedade, é reflexo, é fruto de pessoas sem direcionamento, sem alinhamento, sem governo. A falta de governo traz caos, a falta de governo traz destruição. E o que gera governo nas nossas vidas são as bases, os princípios que vêm da parte de Deus sobre nós. E falar sobre paternidade nesse tempo é de suma importância. A igreja precisa entender a paternidade, a igreja precisa entender esse modelo de governo de Deus. Quem esteve aqui na sexta-feira e ontem, pôde ouvir de forma muito bem fundamentada sobre isso. Os apóstolos, o Cristiano, o Hélio, o apóstolo Hélio, eles vêm ministrando sobre fundamentos e nos posicionando no entendimento da necessidade da paternidade. E hoje, como um profeta que sou, quero ministrar também dentro desse tema, mas não com tantos fundamentos como os apóstolos, porque isso é a diversidade dos 5 ministérios, né? Os apóstolos trazem fundamentos, né? E os profetas, eles vão trazer um apontamento do destino, da direção, e eu quero me mover dentro dessa esfera nessa manhã. Esse texto que nós lemos, ele tem algumas coisas que são poderosas quando o entendemos. O texto diz que todos quanto receberam a quem? Cristo. João estava falando de Jesus. João estava falando do Verbo encarnado de Deus, daquele que era o Verbo, que estava com Deus, que era Deus, e que tudo foi feito por intermédio dele. João estava falando de Jesus. E ele chega neste ponto e ele fala que todos quanto receberam. Quem? Jesus. Jesus, o Filho de Deus. Que todos quanto receberam também o poder de se tornarem filhos de Deus. Sabe, receber o Filho é a única maneira de me tornar um filho. Não tem como ser filho sem ter o Filho. Não tem como ser um filho sem receber o Filho de Deus. Esse texto ele mostra de forma explícita que para que eu possa ser um filho, eu preciso primeiro receber o Filho. Eu preciso crer no Filho. E quando eu creio no Filho, recebo o Filho, eu me torno um filho. Só que o texto é interessante, que ele fala sobre tornar filho, mas também de receber o poder de tornar filho, o poder de ser filho. Um versículo antes desse que a gente leu, o versículo 11, fala de uma geração que não recebeu. O texto diz que ele veio para os que eram seus, no versículo 11, mas os seus não o receberam. E aí no versículo 12, mas todos quanto receberam. Então o versículo 11 fala de uma geração que não recebeu o Filho, uma geração que esteve diante do Filho, que viu o Filho, que presenciou toda a movimentação do Filho, mas que não o recebeu, não recebeu o Filho. Meu irmão, quando nós não recebemos o Filho, nós não podemos nos tornar filho. Nós não podemos receber o poder de filho. Só que é interessante porque quando nós falamos de poder, a nossa mente, muitas vezes religiosa, ela foca numa estrutura de poder. Quando se fala de poder, numa mente escrava, numa mente que está debaixo de uma estrutura, nós pensamos em poder como uma posição, nós pensamos em poder como uma manifestação, mas nós não entendemos o poder de ser filho como identidade e como ser, e não fazer. Quando se fala de poder num contexto religioso, num contexto de igreja,
que entende o poder de uma forma religiosa, a gente entende poder como manifestação, como coisas externas, aparentes. Se a gente fosse falar de poder, a gente imaginaria uma pessoa, vamos falar, né, de pessoas poderosas dentro da religião, pessoas que manifestam poder. Quem são elas dentro de uma estrutura religiosa? São pessoas que demonstram sinais externos, são pessoas que têm uma fala diferenciada, são pessoas que ao pregar, ao tomar ali a posição nos púlpitos, elas falam, elas gritam, elas se movimentam, elas fazem tantas movimentações que parece poder. Eu vou ser mais explícito. Se a gente pegar num contexto religioso, uma pregação poderosa é uma pregação onde o pregador grita muito, aonde o pregador de repente fala em línguas estranhas, aonde o pregador ele pula, ele sapateia, ele faz tantas coisas externas, muitos movimentos. Então, dentro de uma estrutura, poder são manifestações externas. Mas aqui está falando de poder de ser filho, o poder de se tornar filho. É engraçado porque essa geração que não recebeu o filho foi uma geração que também viu o poder. A Bíblia diz que muitos iam até Jesus para ver os sinais. Haviam sinais de poder, sim. Enfermos eram curados, paralíticos andavam, até o morto de 3 dias ressuscitava, de 4 dias ressuscitava. Então havia os sinais. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Mesmo com os sinais externos, eles não reconheceram o Filho. Ele veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Sabe, isso continua se repetindo nos dias de hoje, irmãos. Nós estamos vivendo dias que Deus está falando sobre esse sistema de governo chamado paternidade, para restaurar, para restituir o entendimento de poder. Nós estamos vivendo em dias semelhantes, dias em que as pessoas se movem por um poder visível, por uma expressão de poder que pode ser que não seja mais como uma estrutura religiosa, que seja só pregadores pentecostais que manifestam poder, não, mas o poder de repente de posições, o poder de influência. Hoje nós estamos vivendo uma geração em que isso está acontecendo. Quem é que tem poder? Quem é que possui o poder nesse tempo? São as pessoas que têm muitas coisas? São as pessoas que estão em posições? Dentro da igreja, quem é que tem poder? Quem é que manifesta poder de Deus? São os pregadores influentes, que têm muitos seguidores nas redes sociais. São aqueles que pregam nas maiores conferências. São aqueles que esse tem poder, porque o poder é medido de acordo com algo visível. Eu tive o privilégio de comprar o livro do apóstolo Cristiano no sábado, na sexta-feira, e tiramos uma foto ali junto com ele, eu e a minha família, e eu senti no meu espírito de escrever algo sobre o livro, sobre a vida do apóstolo Cristiano, e está lá no meu Instagram, quem quiser vai ver lá, está escrito lá, e eu escrevi bem assim, eu falei, o primeiro livro e esse segundo livro não foi escrito por um teólogo, através de uma exegética ou de uma hermenêutica, que são matérias teológicas, não porque não há o conhecimento, porque o apóstolo Cristiano tem conhecimento também. Eu falei, foi escrito por um homem de verdade. Eu falei, foi escrito por um homem de Deus de verdade, numa geração de homens de mentira, numa geração de homens produzidos pelas mídias, de pessoas produzidas pelas mídias. Porque a gente tem essa tendência de olhar, sabe, para todos os lugares e começar a medir as pessoas por aquilo que elas têm ou por aquilo que elas conquistaram, e achando que isso é poder.
E eu disse isso, falei, cara, eu conheço ele. O primeiro livro e o segundo livro que ele escreveu foi algo que eu vivi junto com ele. Que eu vi. Tudo que está escrito ali, meu irmão, não é fruto de um conhecimento teológico, é fruto de uma vida com Deus. Nós estamos vivendo numa geração onde as pessoas se movem, quando as pessoas se influenciam por um poder que de fato não é um poder de verdade. Sabe, Jesus naquele tempo ele já dizia, em Mateus 12:33, não precisa abrir, ele fala assim: ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazei a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. O que manifesta, meu irmão, de fato a essência é o fruto, não é o poder, não é os sinais. Eu tenho, só de ministério eu tenho 14 anos. Há 14 anos eu ministro a palavra, há 14 anos eu subo em púlpitos como esse para pregar a palavra do Senhor. E eu sei, eu já vi passar na minha vida muitas pessoas com muito poder, com muitos sinais. Mas eu vou falar algo com tristeza no meu coração, mas eu vi poucos com frutos. E sabe o que hoje para mim é tão maravilhoso estar aqui nessa igreja, nesse púlpito, falando de paternidade? Porque hoje eu posso falar, meu irmão, de pessoas reais, pessoas de verdade, que você pode tocar, pessoas que manifestam fruto, não pessoas que são movidas ou que se movem por causa de aparências externas, de influência em rede social, ou de poder, de sinais, mas pessoas que têm fruto, pais que têm fruto. Tem muita gente procurando pais aí que têm poder, pais que têm sinais, mas não querem pais que têm fruto. Sabe por quê, meu irmão? Porque pais que têm sinais, pais que têm poder, vão fazer o quê? Vão fazer com que o seu nome também seja visto. Agora, quando você decide se mover de forma correta, como Jesus disse, por fruto, muita gente não quer. O problema, irmãos, é que a verdade é que nós fomos chamados para dar fruto. Em João 15:16, não precisa abrir, diz: vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos. E aí olha que interessante: e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Chamados para dar fruto. Chamados para dar fruto. Sabe, não foi um problema só de Jesus. A geração lá de Jesus que não recebeu Ele, veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Essa mesma geração, ela continua. As pessoas não querem fruto, as pessoas querem sinais. As igrejas, as maiores igrejas, elas não convidam pregadores por fruto, convidam por sinais. Em João 7,31 tem um negócio interessante, ó. Contudo, muitos da multidão creram nele. Está falando de Jesus. Só que eles diziam: será que o Cristo, quando vier, fará mais sinais do que esse tem feito? Olha que interessante, aquele povo que estava ali ao redor de Jesus, via os sinais. E eles ainda questionavam: será que o Cristo que há de vir vai fazer mais sinais do que esse? Você percebe uma total ignorância de quem está diante deles? Você percebe que são pessoas que não sabem quem é que está diante deles? Uma geração que está diante do Cristo, perguntando se quando o Cristo vier vai fazer mais sinais do que esse Jesus. Irmãos, esse é o problema até hoje. A gente não sabe diante de quem a gente está.
Sabe por quê? Porque a gente mede as pessoas de acordo com aquilo que é externo, ou a gente mede as pessoas de acordo com a nossa perspectiva de entendimento. Eu vou dar um exemplo: aqueles fariseus, escribas, saduceus e todos os zeus que havia lá na época de Jesus, que eram a elite da religião, eles não conseguiram ver Jesus. Sabe por quê? Porque eles tinham um padrão de interpretação de quem era o Cristo. Eles tinham um padrão de interpretação de quem seria o Cristo, ou de como o Cristo viria. Para eles o Cristo, o Messias, viria de uma forma gloriosa, pomposa, cheia de coisas extravagantes, e se manifestaria como um líder que tomasse conta de tudo. Eles imaginavam isso. E aí você pega o Jesus, filho da Maria e do José, que nasce numa estrebaria e que sai pregando a palavra, o evangelho do reino, com alguns discípulos que comiam até sem lavar a mão. Então quer dizer, eles olhavam, diante deles estava o Cristo, o Messias, e eles não conseguiam ver. Aí vocês falam assim: puxa vida, como essa geração foi burra, né? Ô gente burra, não conseguiu entender que Jesus era Ele que estava ali. Só que isso está acontecendo até nos dias de hoje, cara. A gente não consegue identificar o Cristo. Mas como assim, Paulo? O Cristo continua caminhando aqui na terra? Claro que sim. O Cristo que caminha hoje na terra é a igreja, meu querido. E você às vezes está diante de pessoas que são a igreja diante de você, e você não consegue ver o Cristo na vida deles, porque você está preso a um padrão. Não, esse daí não está de acordo com o que eu acho que tem que ser. Muitos viram os sinais, mas não identificaram o Filho. Muitos viram os sinais, mas não identificaram o Filho. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se eu perguntasse hoje para vocês, o que a nação brasileira precisa? Sinais ou fruto? O que vocês responderiam para mim? O que a nação mais precisa hoje? Cara, de verdade, nós estamos vivendo em dias que a nação não precisa de sinais, a nação precisa de fruto. A nação precisa de um caráter reto. Vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O que permanece, repita comigo assim, porque eu sei que você já está quase dormindo aí. Repita assim comigo: o que permanece é o fruto. Amém? Olha para o irmão, vê se ele acordou. O que permanece é o fruto. Mas o que é o fruto? Aí Gálatas fala do fruto. Mas o fruto do Espírito é... Vamos ver se a nação brasileira precisa disso. Amor, tá? O fruto do Espírito é amor. A nação brasileira precisa de amor, igreja? O fruto do Espírito é alegria, paz, longanimidade. A nação precisa de longanimidade. Benignidade. A nação brasileira precisa disso, igreja. Bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Vou repetir a pergunta que teve uns em dúvidas. O que mais a nação brasileira precisa? Sinais ou fruto? Não, está baixo ainda, irmãos. Vou repetir, fala com certeza aí. O que a nação brasileira precisa? Sinais ou fruto? Ah, agora sim. Agora eu vi que você acordou. É interessante porque os sinais, né? É aquela coisa maravilhosa. Nossa, que tremendo. Pareceu um anjo para mim. Olha que, puxa vida, olha a pessoa não tinha perna, a perna nasceu. Cara, que coisa tremenda. Cara, é maravilhoso os sinais, é poderoso mesmo. Só que mesmo com os sinais há ingratidão. A Bíblia diz que 10 foram curados da lepra. Quantos voltaram para agradecer? Cara, mesmo com sinais, as pessoas não conseguem identificar o Cristo.
Nós estamos vivendo em dias, meu irmão, de verdade. E eu não sou contra os sinais. O Senhor continua operando. O Senhor continua fazendo. O mesmo Espírito que faz. Esses tempos atrás eu vi um pregador falando, eu achei que ele teve uma fala equivocada. Ele falou assim, não, porque nos nossos dias não acontecem mais sinais, né? Você não vê o morto ressuscitar. Daí eu falei, caramba, ele está equivocado, né? Vai lá na África para ver. Vai lá em alguns países onde não tem medicina, onde muitas vezes existem missionários lá cheios de Deus, e eles chegam diante de situações que vem as mães carregando o filho morto no colo e falam assim, aí pastor, para o senhor orar para o meu filho ressuscitar. Aí só tem duas situações, orar, não tem jeito. E aí o que eles fazem? Eles impõem a mão, ora, e os filhos ressuscitam. Meu irmão, os sinais continuam na terra. Mas deixa eu dizer uma verdade para vocês. É o fruto que permanece. É o fruto que transforma as coisas. É o fruto. Paulo, mas o que tudo isso tem a ver com paternidade? Tem tudo a ver, irmãos. Nós ouvimos aqui do apóstolo Cristiano que a paternidade é algo que nasceu desde o início. Quando Deus criou o homem, Ele impartiu a imagem e a semelhança. E a Bíblia diz que quando Adão teve o seu primeiro filho, seu filho, ele também impartiu imagem e semelhança. Mas o que Deus impartiu na sua imagem e semelhança ao homem? Ele impartiu a imagem do filho. Então toda vez que o homem multiplicasse e gerasse, ele também deveria impartir a imagem do filho. Porque, meu irmão, não tem como você ser pai sem primeiro você ser reposicionado como filho. Sabe qual é o problema de uma geração órfã? É que existem muitos órfãos produzindo órfãos, quando na verdade deveria haver filhos produzindo filhos. Filhos, porque o filho, por que o filho produz filho? Porque o filho, quando é filho, ele se torna pai. O processo de ser filho te leva à maturidade para gerar. E quando você está na posição de gerar, você já foi um filho. Você foi gerado como um filho. Você foi amadurecido a cada dia, a cada situação como filho. E aí como pai você vai produzir filho. Deus então imparte desse modelo, meu irmão. Não é um sistema de manipulação. Porque tem gente, irmão, quando a gente fala de paternidade, que arrepia até o cabelo, o último cabelo da nuca. Tem gente que quando a gente fala de paternidade já dá tem pessoas que sentem angústia. Sabe por quê? Porque quando ouvem essa palavra paternidade, pai, elas já se sentem, sabe, manipuladas, controladas. Porque elas viveram debaixo de um espírito maligno de controle, de manipulação, chamado orfandade. É interessante porque no Velho Testamento, ou posso dizer no Velho Pacto, Deus deu 10 mandamentos, né, para o homem. As tábuas da lei, 10 mandamentos. E o que eram os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos nada mais era do que um condutor para que o homem chegasse numa posição onde ele falasse assim, eu não sou capaz de cumprir isso. Tem gente que acha que Deus deu os 10 mandamentos para o homem cumprir. Não, Deus sempre soube que o homem não cumpriria. Mas então por que Deus faz isso? Por que Ele deu os 10 mandamentos? A Bíblia diz isso. Paulo fala que a lei é como um aio. O que significa essa palavra aio? É um tutor, é um condutor. Então a lei pegou o homem pelo braço e trouxe ele nessa posição aqui, ó, vem cá. E aí o homem chegou aqui e falou, puxa vida, eu não consigo cumprir isso. Eu preciso de alguém que cumpra isso por mim. Eu preciso de um salvador, de um redentor, de um remidor. A lei levou a humanidade a um lugar de necessidade de um Cristo. A lei, os 10 mandamentos nada mais é do que a manifestação do caráter de Jesus. Tudo que está escrito nos 10 mandamentos é a manifestação do caráter de Cristo. E é legal porque daí a gente entra no dom, né? Que a gente acabou de ler. O que é o dom? O dom é o caráter de Cristo. Se a lei é a manifestação do caráter de Cristo, os dons que nós lemos aqui, o dom é o caráter de Cristo.
A nação precisa do caráter de Cristo, mais do que o poder dos sinais. Mas aonde está o caráter de Cristo hoje? Aonde está a manifestação do fruto hoje? Está dentro de cada um de nós. Obrigado. Aonde está o caráter de Cristo hoje? Dentro de você, meu irmão. Através da pessoa do Espírito Santo. Por isso a necessidade de nós sermos reposicionados na posição de filhos. Porque o filho manifesta o caráter do filho. O filho que se tornou filho através do filho manifesta o caráter do filho. Deu para entender ou não? Ficou meio confuso, né? Mas não fica não. O filho que se tornou filho pelo filho, quando amadurece como filho, manifesta o caráter do filho. Há uma necessidade tão grande, irmãos, de você e eu nos tornarmos filhos. Deixa eu te dar uma notícia. Uma pessoa que foi salva pela graça, pela misericórdia, que aceitou Jesus e foi salvo, ele não pode fazer nada como salvo. A única maneira dele tocar uma geração é sendo um filho. Sabe por quê? Porque a criação, a Bíblia diz que a criação ela está aguardando com uma ardente expectativa. Pensa numa expectativa. Sabe quando você espera algo tão desejado, aquela ardente expectativa? É o que diz a Bíblia sobre a criação. A criação espera ou aguarda com uma ardente expectativa a manifestação dos salvos. É isso que a Bíblia diz, igreja? A criação aguarda, espera com ardente expectativa a manifestação de quem? Dos filhos. Porque os filhos manifestam o caráter do filho. Não tem como eu ser filho se eu não tiver um pai. Não tem como eu me mover como filho se eu não entender essa legislação, esse sistema de movimentação chamado paternidade. A paternidade é um ambiente, irmãos, de cura. A paternidade é um ambiente de alinhamento. E nós precisamos disso. Nós precisamos entender que para que o filho seja formado em nós, nós precisamos de pais. Eu vou repetir. Nós precisamos entender que para o filho, Cristo, o filho que era unigênito e se tornou primogênito por nós, vocês entendem isso? Só ele era filho. Deixa eu dizer uma coisa para você, você não era filho. Só Jesus era filho porque ele era o unigênito do Pai, o único filho. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito filho, seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu o filho unigênito para se tornar o filho primogênito. Por que primogênito? Porque ele foi o primeiro filho de muitos. Hoje você só é filho por ele. Então, para que o filho que era unigênito, que hoje é primogênito, ser formado dentro de nós, nós precisamos de pais. Para que você amadureça, para que amadureça dentro de você o filho, você precisa de pais. Paulo, ele mostra muito isso com a vida dele prática. Paulo, em todas as epístolas, você vai ver ele se posicionando como pai e se relacionando com aqueles que estavam com ele como filhos. Deixa eu te dar uma notícia, igreja. Está acabando. Repita comigo assim, está acabando. Está acabando. Está acabando esse entendimento de ovelha e pastor, de líder e liderado. Porque o sistema de Deus são pais e filhos. Está acabando. Roger, está acabando. Eu creio, irmãos, eu creio num tempo que a igreja do Senhor será totalmente tomada por isso. E que não vai haver mais relacionamento de líder e liderado. Meu líder, não é meu líder, é meu pai.
Paulo, olha o que Paulo dizia em 2 Coríntios 12, 14. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco. Ele está falando com a igreja de Corinto. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco. E não vos serei pesado, porque não busco o que é vosso, mas sim a vós. Pois não são os filhos que devem entesourar o pai, entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Ele está expressando o desejo de estar com eles de novo. Não para ser pesado, porque ele não busca nada o que era deles. A relação de pai e filho, meu irmão, não é uma relação de interesse. Muitas vezes dentro de uma relação de líder, liderado, há interesses, mas o pai não tem interesse no que o filho tem, o pai tem interesse no que o filho é. Não busca o que é vosso, Paulo falando, mas sim a vós. Essa é a posição de um pai. Não busca o que é vosso, mas sim a vós. Em 1 Coríntios 4,14 diz assim também: não escrevo estas coisas para vos envergonhar. Deixa eu te dizer uma coisa, quando um pai fala algo para você, e você já entendeu o que é ser filho, você nunca vai sentir essa vergonha, essa acusação. Tudo que você ouvir de um pai, você vai entender que não é para vergonha, mas é para cura, é para alinhamento. Paulo diz: não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas para vos admoestar. O que significa admoestar? Para corrigir, para te alinhar, para te colocar no caminho certo, naquilo que Deus tem para você. Para te admoestar. Olha como que Paulo fala: como a filhos meus amados. Como a filhos meus amados. Não como liderados, não como ovelhinhas, não como filhos meus amados. Porque ainda que tenhais 10.000 anos em Cristo, não tendes contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Não tem como fugir desse sistema de governo. Se de repente você é alguém que tem aversão a esse assunto, porque tem algumas pessoas que, cara, chega a ter aversão. Nós temos muitos que até mesmo nas redes sociais nos acusam, nos agridem com palavras, usando de filosofias, de teologias, falando que paternidade é algo demoníaco, é algo que não vem de Deus. Cara, isso é o sistema de Deus, de governo de Deus, e a igreja vai ser tomada por isso. Ninguém vai ficar de fora. Ninguém. Precisamos de paz. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Eu estou caminhando para o final agora. Precisamos de paz para a nossa alma. Repita comigo assim: precisamos de paz para a nossa alma. Vou te explicar rapidinho. Imagina a alma do ser humano como um sistema operacional de computador. Quem aqui entende pelo menos um pouquinho de computador sabe que um computador tem um sistema operacional. Então imagina a alma do ser humano como um sistema operacional. Então a alma do ser humano é um sistema operacional. Aí eu pergunto: quem ou o que te programou durante esses anos da sua vida? É uma pergunta que eu te faço. Se a sua alma é um sistema operacional, eu pergunto: quem ou o que te programou durante esses anos da sua vida até hoje? Quem é que sentou lá e começou a programar você? Ou o que te programou? Isso é para a gente refletir. Agora eu vou te dar a resposta que deveria ser a de todas, mas infelizmente não é. Deveria ter sido seu pai, impartindo a imagem e a semelhança do filho. Quem deveria programar o seu sistema operacional chamado alma eram os seus pais, seu pai, a sua paternidade. Cara, de verdade eu queria ter um testemunho tão da hora como o do Cristiano aqui na sexta-feira, de ter falado que ele foi conduzido. E eu não falo isso para acusar ninguém.
Mas eu não tive esse privilégio como muitos aqui não tiveram. Quem programou o meu sistema operacional chamado alma foi os traumas, as dores, a vida, o mundo e até o diabo, através de muitas influências. Quem é que programou a sua alma? Quem é que desenvolveu todo o sistema operacional para que você funcionasse? Muitos de nós não tivemos o privilégio que de repente o apóstolo Cristiano teve. Ele disse aqui, né? Eu não tive. E por isso eu estou perdido? Não. O apóstolo Hélio ministrou ontem. Paternidade é restituição. Aleluia. Irmãos, de verdade, cara, falar sobre esse assunto é muito bom. Porque eu fui restituído. Eu fui restituído. Então, quem te programou? Sabe o que é interessante? Nós falamos de orfandade e de órfãos, né? Mas se a gente parar para pensar de fato, todo órfão acaba sendo adotado. Nenhum órfão, na realidade, fica órfão, né? A gente fala órfão porque não viveu uma estrutura correta de paternidade. Mas todo órfão é adotado. Todo órfão que se transforma, se torna um órfão. Ele é adotado, de forma involuntária ele é adotado. Sabiam disso? Jesus desenvolveu um assunto parecido com isso em João 8,44, vou ler para vocês. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Deixa eu te dar uma notícia. Todo órfão que se torna órfão é adotado pelo pai da mentira, de forma involuntária. Todo órfão que se torna órfão é adotado pelo pai da mentira. E aí sabe o que acontece? Quando meu pai se torna o pai da mentira, a minha vida se torna o quê? Uma mentira. Qual é o propósito do pai da mentira em adotar você? É fazer da sua vida uma mentira. Aí a gente chega numa certa idade, olhando para toda a nossa vida, nosso histórico de vida, a gente acha que a gente é aquilo. Só que a gente não é aquilo, aquilo tudo é uma mentira. A gente sofreu, a gente foi tocado, a gente foi abusado, a gente sofreu, teve traumas, teve histórias terríveis. Cara, é tanta gente com tanta história terrível. Cara, tanta gente que sofreu. Tanta gente que passou por tanta coisa difícil, cara. Tanta dor, abandono, tanta coisa destrutiva. E aí as pessoas se tornam isso. Elas se tornam aquilo que elas viveram. Por quê? Porque o pai da mentira aproveitou-se da situação de orfandade e gerou um ambiente de mentira, aonde ali dentro desse ambiente, você e eu fomos programados. Lembra do sistema operacional? O pior, irmãos, é que esse ambiente chamado mentira, ele se torna tão familiar, tão comum, se torna tão arraigado dentro de nós, que a gente sofre demais para entender que aquilo não é uma verdade, que aquilo é uma mentira. A gente fica tão preso dentro desse sistema, e a gente até se sente seguro. Você pode ver as pessoas quando se prendem muito, sabe, nessa vida que elas vivem, que não é o propósito de Deus, é uma falsa segurança, porque o órfão, ele acaba se tornando autossuficiente, ele cria maneiras de se proteger, de tudo e de todos, e esse ambiente de mentira se transforma num lugar, para ele, seguro. Não sei se vocês estão entendendo. A mentira é um lugar de falsa segurança.
Quando eu vivo dentro de uma mentira, minha vida não muda. De verdade, irmão, sabe quando eu comecei a ser liberto? Foi quando eu entendi que tudo que eu tinha vivido não era eu. Que tudo que eu tinha feito e tudo que tinham feito para mim não era eu. Nós não somos o que a gente fez. Nós não somos o que fizeram para nós. Nós somos aquilo que Deus gerou para a gente ser. E aí eu comecei a ser liberto. Deixa eu te dizer uma coisa agora. Sabe por que a gente precisa de pais espirituais? Sabe por que a gente precisa de pessoas assim como o apóstolo Hélio, apóstolo Cristiano, pessoas, ministros, né, que recebem esse manto de paternidade? Sabe por que a gente precisa? Porque a gente precisa de pessoas que falem para a nossa alma. No nosso espírito, o Espírito Santo vai estar interagindo, vai estar falando. Só que muitas vezes, por a gente viver tanto tempo num ambiente de mentira, as verdades que o Espírito está falando no nosso espírito acaba se tornando uma voz mais baixa do que a voz da nossa alma, do nosso sistema operacional. Então, além além da voz que fala dentro de nós, que é o próprio Espírito, a gente precisa de uma voz do lado de fora. De uma voz que fale na nossa alma. De alguém que chega e fala assim: você está errado nessa atitude. Só que isso, quando acontece com o órfão, o que acontece? O órfão já fecha o coração. Quando alguém fala para um órfão: você está errado, o órfão fecha o coração. Porque ele tem medo. Nós precisamos de pais espirituais para falar para a nossa alma. E é muito louco, porque daí o pai espiritual também, cheio do Espírito, direcionado para o Espírito, ele vai falar uma linguagem exatamente idêntica à linguagem que o Espírito está falando dentro de você. Aí há uma junção, há um testemunho. Porque viver como filho não é uma obrigação, um fardo. Tem gente que acha que quando a gente prega aqui, fala de ser filho, como se fosse um fardo, né? Você tem que obedecer. Nossa, tem que ir lá falar com o apóstolo Hélio, e se ele falar que não é para fazer isso, eu tenho que obedecer. Ah, meu Deus. Não, cara, ser filho é muito louco. É sobrenatural, porque já tem uma voz que já está falando dentro de você. Aí você chega num pai espiritual, e aí o que acontece? Aquele pai vai falar a mesma coisa que já está sendo falado no seu espírito. E aí se torna um testemunho. E aí você não precisa ter aquele peso de obedecer. Você obedece, porque a obediência flui daqueles que são filhos. A obediência é a maior característica de um filho. O filho que é filho obedece. Nós precisamos de uma voz espiritual. Nós precisamos da voz de um pai espiritual para confirmar a voz do Espírito que clama Abba Pai dentro de nós. Nós precisamos de pais para nos gerar. Não tem como ser filho sem pai. Não tem como manifestar o filho sem ser filho. Tudo faz parte do processo. E esse processo, irmãos, não se trata só de você. Porque se você for um filho, você gera filhos. Se você for um filho, você manifesta o caráter do filho, através do fruto. E através do fruto, que é o caráter do filho, você toca pessoas, você toca cidades, você toca nações. Amém? Eu vou encerrar agora. Deixa eu ver que hora que é. Passei muito? Não, 11h25? Caramba. Então a gente vai orar. Só que antes de orar eu vou falar bem rápido. Eu cheguei aqui nessa casa 5 anos atrás, como um filho que eu fui, em um outro contexto, mas como um filho que foi totalmente abusado, destruído. E sabe o que eu ouvia quando eu participei aqui dos primeiros cultos? É que eu não deveria de novo confiar, que eu não deveria de novo me lançar, porque eu já tinha feito isso e já tinha sido muito machucado. Só que dentro de mim uma voz muito maior do que a dor da minha alma falava para mim: não, esse é o tempo de ser filho. E há 5 anos atrás eu decidi ser filho nessa casa. E aqui nessa casa paterna, como um filho, o Senhor restaurou a minha vida. O Senhor restaurou meu casamento.
O Senhor restaurou a minha posição de filho, minha posição de pai. Em todos os âmbitos da minha vida têm sido tocados por essa paternidade. Eu continuo num processo de gerar o filho, de amadurecer o filho. E eu conto com isso o tempo todo. Estava conversando com a minha esposa ontem à noite sobre essa palavra. Eu falei a gente estava conversando e ela falou assim: conta das vezes, quantas vezes a gente teve que ir lá sentar com o apóstolo Hélio e conversar. Quantas vezes eu e ela sentamos para ouvir o apóstolo Hélio. Hoje a minha vida profissional só está como está, porque eu ouvi um pai. E é muito louco isso, né? Porque essa revolução que acontece dentro de nós, quando a gente sai da mentira e vai para a verdade, começa a alcançar a vida das pessoas. Eu pude gerar algo poderoso na vida do meu próprio pai biológico, que hoje é uma bênção, está aqui, vem na igreja também, com a minha família. E eu creio que a cada dia está sendo mais gerado algo dentro dele. Eu pude gerar algo como pai na vida de um sobrinho meu, que também está aqui na casa. Morou comigo 9 meses. Parece até gravidez, né? Morou comigo 9 meses. Vou contar um negócio, ele vai xingar depois. Esses 9 meses foi tão tremendo de eu poder gerar na vida do Alexandre. Quem não conhece o Alexandre, meu sobrinho, gerar na vida dele uma identidade de filho, foi tão maravilhoso. Foi um mar de rosas. Teve dia que eu corri atrás dele no corredor de casa para pegar ele. Mas foi bom. E ele sabe disso. E hoje ele tem vivido como um filho. Tem aprendido a se mover como filho a cada dia. De verdade, irmãos, nós não estamos aqui falando o quão perfeito a gente é. A gente está falando aqui o quão perdoado a gente foi. E o quanto a gente está amadurecendo nisso. Esse entendimento vai amadurecendo nas nossas vidas. Todas as áreas da minha vida foram tocadas. Hoje eu estou trabalhando onde eu estou trabalhando porque eu ouvi um pai. Hoje o meu casamento está da forma que está, cada dia melhor porque eu ouvi um pai. E tudo é libertador. Ser filho é libertador. Por isso que a Bíblia fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Então coloque-se de pé em nome de Jesus. Você que está acordado ainda. A gente vai orar. E continua, né? Hoje à noite tem mais. Hoje à noite tem mais. E é tão maravilhoso poder falar. Tão maravilhoso poder contar isso, né? Não é só um esboço, não é só um estudo, não, é vida, é a nossa vida. Eu vivo essa paternidade todo o tempo. De vez em quando eu estou lá, enchendo o saco do apóstolo Hélio lá. Pastor Hélio, pode conversar? Aí vou lá falar com ele. Esse manto de paternidade está sobre a igreja, irmãos. Entenda isso, não é centralizado na vida do apóstolo Hélio, não, está sobre a igreja. Se você quer ser filho, você está no lugar certo. Se você, preste bem atenção no que eu vou dizer. Se você quer ser filho, você está no lugar certo. Se você quer só ser um membro, não sei se vai dar muito certo não. Se você quer ser só uma ovelhinha do pasto de Jesus, também não vai ser muito legal. Agora, se você quer ser filho, se você quer ser a resposta para a criação que aguarda a manifestação dos filhos, você está no lugar certo. Amém? Feche seus olhos aí no seu lugar mesmo. Pai, que privilégio, Senhor. Que privilégio poder viver isso. Que privilégio poder participar disso. Que privilégio poder falar disso. Como eu falei hoje, Pai, há 14 anos eu ministro a Tua palavra. Mas eu confesso que só há 5 anos eu tenho ministrado 100% daquilo que eu vivo. Não é mais só um conhecimento de teologia. Não é mais só um esboço bem feito dentro da hermenêutica, da homilética. Não, Senhor, é mais do que isso. É mais do que isso, Senhor, é vida. É vida impartida, Senhor, é vida que flui de dentro de nós. E eu quero, Senhor, a cada dia mergulhar nisso.
Eu quero continuar sendo tocado por uma paternidade. Eu quero continuar sendo alinhado. Eu quero continuar sendo corrigido. Eu quero continuar, Senhor, ouvindo a Tua voz. Eu quero continuar, Senhor, me rendendo à Tua verdade, Senhor. Eu não aceito mais a mentira na minha vida. Eu não aceito mais ser movido por mentiras. Eu não aceito mais ser movido por sentimentos mentirosos. Eu não aceito mais dar uma resposta diante das situações baseadas na dor que eu sinto. Não, eu quero dar respostas, não baseada numa dor, mas baseada em cicatrizes, que foram curadas por uma paternidade e pela manifestação do Teu Filho em mim. Senhor, eu quero declarar isso, Senhor, sobre a vida dos Teus nessa manhã. Cada um que está aqui, Senhor, tem sido sim chamado para ser filho. Mesmo que eles ainda não entendam, Senhor, eles foram sim chamados para serem filhos. E eu quero declarar sobre a vida de cada um deles, que eles possam, Senhor, no Espírito, ouvir a minha voz, mas também ouvir a voz do Teu Espírito. E que isso se junte, Senhor, dentro deles, se funda dentro deles, como uma verdade que os liberte. Porque a palavra diz que a verdade, quando nós conhecemos, ela nos libertará. Eu declaro, Senhor, a liberdade dos órfãos. Eu declaro a liberdade dos filhos. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, um tempo de avanço e de maior crescimento, Senhor. Um tempo, ó Deus, de aceleração, Senhor. Porque o filho, ele é muito mais rápido do que um servo e do que um liderado, Senhor. O filho é aquele que produz o fruto. E o único fruto que o Senhor espera de nós é o Teu Filho. Então, Senhor, eu declaro que essa palavra e todas elas que têm sido ministradas nessa conferência, Senhor, fique gravado no espírito de cada um. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe. Aplauda o Senhor. Amém.